pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Palestra Gratuita. Eu sou o professor Cleiton de História. E hoje o tema da nossa aula é Guerra Fria. A Guerra Fria, que ocorreu entre 1945 e 1989, retrata um conflito diferente, peculiar. Vão se defrontar nessa guerra Estados Unidos e União Soviética, mas não diretamente em campo de batalha. Sabemos que, após a Segunda Guerra Mundial, com o seu fim, os Estados Unidos jogou uma bomba nuclear nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Então, devido à posse de armas nucleares, na Guerra Fria, o confronto direto entre as duas potências que emergiram da Segunda Guerra não vai ser possível. Então, essa guerra vai ocorrer no campo ideológico, político e econômico. Então, a Guerra Fria nada mais é do que a briga entre capitalismo e socialismo, correto? Então, não vai haver o confronto direto entre essas duas superpotências devido à posse de armas nucleares. Se isso ocorresse, significaria um suicídio ou fim da humanidade. Então, essa guerra ela vai se desenrolar de uma maneira diferente. É por isso que chamamos de Guerra Fria. Mas a Guerra Fria não é uma guerra que não houve conflitos. Houve diversos conflitos pelo mundo, em outros países, não um confronto direto entre os dois grandes. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, na tela temos aí um mapa para ilustrar aí a divisão bipolar. É uma guerra que vai ocorrer entre esses 44 anos aí, e ela é muito conhecida como a Guerra Bipolar. A divisão do mundo em dois modelos sociais. Então vemos aí toda a configuração, né? O modelo capitalista, na cor azul, e o modelo comunista, tanto a União Soviética como o leste europeu, são socialistas, e alguns países que são chamados de países neutros, ou bloco dos não alinhados. Dentro da Guerra Fria, teremos vários episódios desse confronto entre Estados Unidos e União Soviética, mas através de políticas de contenção. Uma delas é a doutrina Truman, que ocorre em 1947, conhecida pelo presidente Harry Truman, lançou uma ofensiva contra a expansão comunista no mundo, uma maneira de tentar conter a expansão soviética na Europa. Esta ofensiva anticomunista nos Estados Unidos se intensificou em 1950 com a criação do Comitê de Atividades Anti-Americanas. Ou seja, cidadãos, naquele período e daquele país, quando eles se declaravam comunistas, eles eram tratados como anti-americanos. E temos também o marcatismo, referência ao senador Joseph McCarthy, político que se caracterizou pela implacável perseguição aos cidadãos suspeitos de serem socialistas. Costumamos chamar esse período, do marcatismo de caça às bruxas. Um outro plano que foi desenvolvido na Guerra Fria é o Plano Marshall, um programa de ajuda econômica dos Estados Unidos aos países europeus destruídos pela guerra, com o objetivo de combater a influência comunista na Europa. Os Estados Unidos, como representante do capitalismo, logicamente ele vai seduzir e atrair aliados através de ajuda econômica. Logo ao final da Segunda Guerra também temos a criação da ONU. Logo após o fim da Segunda Guerra, em 1945, na Conferência de Yalta, diplomatas do mundo inteiro aprovam a criação da Organização das Nações Unidas, órgão responsável por manter a paz no mundo. Temos também a criação da OTAN. Em 1949, os Estados Unidos criaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar responsável por conter o avanço soviético na Europa. Em contrapartida, a União Soviética irá criar o Pacto de Varsóvia. Em 1955, a União Soviética também procurava concretizar suas áreas de influência sobre o leste europeu. Um outro episódio que marca a Guerra Fria é a corrida espacial. Em 1947, inicia-se a corrida espacial e os soviéticos lançaram o primeiro satélite artificial em órbita, o Sputnik. Os americanos, em resposta, aceleram seu programa espacial
e lançam em 58 o satélite Explorer. E aí vamos ao período mais tenso desses 44 anos de tensão, que é a crise dos mísseis. 13 dias que abalaram o mundo em 1962. Ocorreu quando os soviéticos, em resposta à instalação de mísseis nucleares na Turquia e à tentativa de invasão de Cuba por parte dos Estados Unidos, instalaram mísseis nucleares em território cubano. Após o acordo firmado entre Nikita Khrushchev, da União Soviética, e John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, concordaram em retirar os mísseis. A união que existia entre a União Soviética e Cuba, recém-independente devido à Revolução Cubana de 59, e o outro fato marcante é o Muro de Berlim, mais conhecido e também que marca, o fim da Guerra Fria. A construção do Muro de Berlim. A intensa migração de alemães orientais para o lado vizinho levou o governo da República Democrática da Alemanha a construir o Muro de Berlim em agosto de 61. Pessoal, República Democrática da Alemanha é o lado soviético. Eles tinham a intenção de impedir que houvesse migração de alemães da parte oriental para a parte ocidental capitalista. O muro tinha 155 quilômetros e foi um símbolo da divisão do mundo em 2 blocos. E aí já estamos direcionando ao processo de abertura, é a decadência. Quando começa a derrubada do Muro de Berlim, ao mesmo tempo, corre ali em paralelo negociações políticas entre os líderes para que ocorra a abertura, que é chamado de perestroika e glasnost. São 2 mecanismos políticos que vai acontecer na União Soviética, marcando aí o fim do socialismo devido a problemas econômicos e a abertura para o capitalismo. Então vamos lá. Perestroika, que significa reestruturação em russo, era um conjunto de reformas com o objetivo de modernizar a economia soviética, permitindo inclusive a entrada de multinacionais, que na época não era permitido. Sendo um país comunista, não havia a autorização de instalação de empresas estrangeiras. E a glasnost, que significa transparência, também é um conjunto de medidas que visava garantir a abertura democrática, com a maior liberdade de expressão e de imprensa. Pessoal, esse foi somente um breve resumo do que foi a Guerra Fria. 44 anos de conflito, correto? Não devemos nos esquecer que existiram diversos conflitos pelo mundo. Eles não se enfrentaram diretamente, mas temos lá a Guerra do Vietnã, a Revolução Chinesa, Guerra da Coreia e uma série de outros problemas, principalmente na África, tá certo? Muito cuidado com questões que dizem que a Guerra Fria não houveram batalhas, tá? Não houve entre os 2 grandes, diretamente. Não era possível. Estados Unidos e União Soviética possuíam armas nucleares, que não poderiam ser usadas. Então essa guerra vai ser um jogo de xadrez. O tabuleiro é o mundo e eles são os jogadores. Os países em confronto são as peças, Então eles vão manipular todos os países do mundo para que eles aceitem um modelo ou outro. Mesmo que houvesse uma certa resistência de alguns países a não entrar nesse jogo bipolar, dificilmente eles conseguiam se manter neutros. Espero que vocês tenham gostado da aula e vamos esclarecer aí alguns pontos nas nossas questões. Tudo bem? Não se esqueçam de acompanhar nas redes sociais do Palestra Gratuita e até uma próxima.